Capítulo 8. Cinemática. Vetores. Grandezas escalares. Grandezas físicas como o tempo, por exemplo, 5 segundos, ficam perfeitamente definidas quando são especificados o seu módulo, 5, sua unidade de medida, segundos. Estas grandezas físicas que são completamente definidas quando são especificados o seu módulo e a sua unidade de medida, são denominados grandezas escalares. A temperatura, a área, o volume são também grandezas escalares. Grandezas vetoriais. Quando você está se deslocando de uma posição para outra, basta você dizer que percorreu uma distância igual a 5 metros? Não. Você precisa especificar, além da distância, que é o módulo, a direção e o sentido em que ocorre tal deslocamento. Um deslocamento de uma posição A para uma posição B é definida pelo segmento de reta AB orientado, que une a posição inicial para a final, denominado nesse caso de deslocamento. O deslocamento não fica perfeitamente definido se for dada apenas a distância percorrida, por exemplo, 5 centímetros. Há necessidade de especificar a direção e o sentido do deslocamento. Estas grandezas que são completamente definidas, quando são especificados o seu módulo, direção e sentido, são denominadas grandezas vetoriais. Outras grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força. Vetores. A representação matemática de uma grandeza vetorial é o vetor representado graficamente pelo segmento de reta orientado que apresenta as seguintes características. Módulo do vetor é dado pelo comprimento do segmento em uma escala adequada. Por exemplo, 5 centímetros é o tamanho do vetor. Direção do vetor é dada pela reta suporte do segmento. Neste exemplo, a reta suporte que contém este vetor está inclinado 30 graus com a horizontal. Sentido do vetor é dado pela seta colocada na extremidade do segmento. Neste exemplo, para a direita. Exemplos de vetores. A figura seguinte representa um cruzamento de ruas, tal que você, situado em O, na posição O, pode realizar os deslocamentos indicados pelos vetores D1, D2, D3 e D4. Diferenciando esses vetores segundo suas características, tem-se que: observe, os vetores D1 e D3 têm a mesma direção. D1 e D3 são horizontais. Mesmo módulo, mesmo tamanho. Sentidos opostos. Um é para a esquerda, o outro para a direita. Os vetores D2 e D4 têm a mesma direção. D2 e D4 são verticais. Módulos diferentes. D2 é maior que D4. Sentidos opostos. Um aponta para cima, o outro para baixo. Os vetores D1 e D2 têm o mesmo módulo. D1 e D2 têm o mesmo tamanho. Direções e sentidos diferentes. A direção de D1 é horizontal, a de D2 é vertical. O sentido de D1 é para a esquerda, o sentido de D2 é para cima. Os vetores D3 e D4 têm módulos, direções e sentidos diferentes. D3 e D4 têm tamanhos diferentes. D3 é horizontal, D4 é vertical. D3 aponta para a direita, D4 para baixo. Totalmente diferentes. Operações com vetores. Primeira operação possível, soma vetorial. Imagine vetores de mesma direção, vetores paralelos. Quando vários vetores têm a mesma direção, podemos determinar o módulo do vetor soma, estabelecendo convencionalmente um sentido como positivo e somando algebricamente os seus módulos, os seus tamanhos. Observe o desenho. Os vetores A, B e C possuem a mesma direção,
A, B e C são horizontais. Adotamos como positivo o sentido horizontal para a direita. A e B são positivos. Logicamente, C é negativo. Assim, os vetores A e B são positivos e o vetor C é negativo. O módulo do vetor soma D é dado por... Observe que as barrinhas significam módulo, valor numérico. Este vetor D é a soma de A mais B menos C. C está em sentido oposto. Ainda soma vetorial, mas vetores perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Imaginaremos agora que um móvel parte de um ponto A e sofre um deslocamento D1 no sentido leste. Parte do ponto A, desloca-se para a direita, para leste. Atingindo um ponto B e, em seguida, um deslocamento D2 no sentido norte, atingindo o ponto C. A partir de B, um deslocamento vertical para cima, norte, até chegar em C. Podemos notar facilmente que o deslocamento D1 de A para B e o deslocamento D2 de B para C equivalem a um único deslocamento D de A para C. Podemos nos deslocar diretamente de A para C através da distância D. Desta forma, o deslocamento D é a soma vetorial, ou resultante dos deslocamentos D1 e D2. Observe que nessa equação não existem as barrinhas de módulo. Estamos apenas dizendo que se nós nos deslocarmos D1 mais D2, é a mesma coisa que deslocar D. Na figura ao lado, os vetores perpendiculares A e B somados têm como resultante o vetor C. É o mesmo exemplo anterior. Vetor A, vetor B. Tem como resultante o vetor C. Para obtermos o módulo do vetor resultante, módulo, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Em módulo, o vetor C ao quadrado é igual ao vetor A em módulo ao quadrado mais o vetor B em módulo ao quadrado. Temos aqui um triângulo retângulo, onde C é a hipotenusa, A e B são os catetos. Ainda soma vetorial. Vetores quaisquer. A soma de vetores perpendiculares entre si ou de direções quaisquer não apresenta muita diferença. Para um móvel, partir de A e atingir B num deslocamento D1 e, em seguida, atingir C num deslocamento D2, equivale a partir de A e atingir C num deslocamento D. Desta forma, de A para B, de B para C, somados. Corresponde à distância de A para D. Novamente, atente para o fato de que aqui não temos módulo, não estamos calculando o valor numérico. Na determinação do módulo, agora sim, o valor numérico, do vetor D resultante, não podemos aplicar o teorema de Pitágoras, tendo em vista que o ângulo entre D1 e D2 não é reto. Aqui os vetores A e B têm um ângulo qualquer entre si. Esta linha pontilhada é paralela ao vetor B. Então, o ângulo entre A e B, neste caso, é α. Usando a lei dos cossenos, o quadrado da resultante é igual. O primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado mais duas vezes o primeiro vetor, o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ainda soma vetorial. Vamos resumir. Quais foram as regras utilizadas anteriormente? Primeira regra. Regra do paralelogramo. Consiste em colocar as origens dos dois vetores coincidentes e construir um paralelogramo. O vetor D1 e o vetor D2 começam no mesmo ponto. Construímos, então, um paralelogramo, desenhando uma linha paralela ao vetor D2 na extremidade de D1 e paralela a D1 na extremidade de D2. O vetor soma
ou vetor resultante, será dado pela diagonal do paralelogramo, cuja origem coincide com a dos dois vetores. A outra diagonal, esta outra diagonal, será o vetor diferença. Outra regra que podemos utilizar para conseguir o mesmo resultado. Regra do polígono. Consiste em colocar a origem do segundo vetor coincidente com a extremidade do primeiro vetor. Observe o vetor D1 e D2. São colocados um depois do outro. Na regra do paralelogramo, os dois vetores começam no mesmo ponto. Na regra do polígono, os vetores estão um na frente do outro. O vetor soma, ou vetor resultante, é o que fecha o polígono. Origem coincidente com a origem do primeiro e extremidade coincidente com a extremidade do último. Desde a origem do primeiro até a extremidade do último, fechando o polígono. Este resultado DR é idêntico a esse resultado DR. Agora, subtração vetorial. Considere os vetores V1 e V2 e a subtração deles. Vetor V1, vetor V2. Eu quero fazer a subtração dos dois vetores. Resulta em um terceiro vetor chamado diferença, cujas propriedades são inferidas a partir da soma dos vetores V1 e menos V2. O vetor menos V2 tem a mesma direção do vetor V2, porém, sentido oposto. Observe que neste segundo desenho, o V2 negativo tem o mesmo módulo, a mesma direção de V2, porém, sentido oposto. Se eu somar V1 com menos V2, usando a regra do paralelogramo, eu descubro o vetor diferença. Reduzimos, então, a subtração de V1 e V2 para uma soma de V1 e menos V2. Podemos utilizar a regra do paralelogramo apresentada anteriormente. Outra operação possível com vetores: decomposição vetorial. Ao somarmos dois vetores, podemos obter um único vetor, o vetor resultante, equivalente aos dois vetores somados. Ao decompormos dois vetores, realizamos um processo inverso. Dado um vetor A, obtém-se outros dois vetores, AX e AY, tais que, observe, dado o vetor A, projetando o vetor A no eixo X e projetando o vetor A no eixo Y, encontramos as componentes AX e AY. A soma vetorial de AX e AY é igual a A. Aplicando a trigonometria ao triângulo retângulo, podemos determinar o módulo das componentes. AX corresponde a A cosseno do ângulo entre A e a horizontal. AY é A seno do ângulo entre A e a horizontal. Podemos relacionar o módulo do vetor e o módulo de suas componentes ortogonais aplicando o teorema de Pitágoras. Esta soma vetorial corresponde a essa soma de módulos. Outra operação possível com vetores: produto vetorial, multiplicação. Podemos multiplicar um vetor V por um número real x. Dessa operação resulta um novo vetor, o vetor resultante, com as seguintes características. O vetor resultante de um número vezes o vetor, em módulo, é o produto do número pelo módulo do vetor. O módulo do novo vetor R é o que resulta da multiplicação do módulo de x pelo módulo de v, nesta equação. A direção do novo vetor é a mesma, do vetor original v. O sentido de R é o mesmo de v se x for positivo, e sentido oposto se x for negativo. Versores.
Para representarmos adequadamente as grandezas vetoriais, utilizando o sistema de eixos coordenados, fazemos uso de um conjunto de vetores de tamanho igual a 1, módulo igual a 1, chamados versores. Esses versores, assim chamados por terem módulo unitário, são representados na figura. Observe que colocamos aqui um eixo, um conjunto de eixos tridimensional. No eixo X, o vetor I. No eixo Y, o vetor J. E no eixo Z, o vetor K. São vetores de uma unidade. Esses versores básicos são definidos desta maneira. O vetor de posição R, um vetor R, poderia ser, então, escrito, pode ser representado, a partir das suas componentes dos versores, I, J e K, da seguinte maneira: um número vezes I, um número vezes J, um número vezes K. Exercício número 1. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Exercício número 2. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta.